informar é que quem olha para essa terra, quem olha para tudo que foi formado pelo nosso Deus, tem que reconhecer que um ser inteligente, um ser dotado de todo o poder, criou todas essas coisas, inclusive os seres humanos. Então, o primeiro grande acontecimento da história, sem sombra de dúvida, é a criação. O segundo grande acontecimento da história não poderia ser outro, senão a introdução do pecado na terra. E por que a introdução do pecado na terra é um grande acontecimento que marcou a história? Porque quando o pecado foi introduzido na terra através de Adão e Eva, a Bíblia vai dizer que as suas consequências foram muito graves. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, não somente a morte física, porque do pó o homem saiu e para o pó ele vai tornar, mas principalmente a morte eterna, a separação deste homem para com o seu Deus, que o criou. Então o pecado é, sem sombra de dúvidas, um grande acontecimento da história, um mau acontecimento da história. Romanos capítulo 3, verso de número 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, afastados do Todo-Poderoso, todos nós estamos por causa do pecado. O outro grande acontecimento da história que gostaria de mencionar para todos vocês é, sem sombra de dúvidas, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no seu nascimento cumpriu-se as profecias do Antigo Testamento, que uma virgem daria luz a um filho, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cumpriu-se também a profecia do Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O seu nascimento é um acontecimento tão marcante na história que até mesmo o nosso calendário é marcado por antes e depois de Jesus Cristo ter nascido. O nascimento de Jesus é, sem sombra de dúvidas, um grande acontecimento da história. O outro grande acontecimento dessa história está relacionado também a Jesus, e é a sua morte na cruz do Calvário. A sua morte marcou esta história terrena, porque na sua morte ele tomou sobre si todos os nossos pecados, ele tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi na sua morte onde ele pegou a cédula de acusação e encravou no madeiro. Foi na sua morte que ele bradou dizendo: está consumado a obra que me mandastes fazer. A expressão está consumado no original quer dizer: a dívida já foi paga. Eu vou repetir para você melhorar esse glória a Deus. A tua dívida já foi paga. Foi na morte de Jesus na cruz, onde o véu foi rasgado de alto a baixo, e a barreira de separação que nos impedia de estar na presença de Deus, hoje não existe mais, porque com ousadia, pelo seu sangue que foi derramado, hoje nós estamos no Santo dos Santos, diante da sua presença, sentindo a sua glória. Quem sente a sua glória já levanta a mão para cima e dá glória para ele nessa noite. A sua morte é um grande acontecimento da história, mas o outro grande acontecimento da história vai acontecer não muito depois da sua morte. A Bíblia diz que ele foi sepultado num sepulcro, e uma grande pedra foi colocada diante desse sepulcro. As mulheres ansiosas para visitarem o sepulcro do mestre foram até aquele lugar discutindo: quem é que vai remover a pedra? A pedra é muito pesada,
Mas quando elas chegaram, tiveram uma surpresa, porque a pedra já estava removida. Quando elas perceberam que a pedra estava removida, elas entraram no sepulcro procurando o corpo do mestre. Mas um anjo se apresentou e disse assim: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A ressurreição de Cristo é um grande acontecimento da história, porque na sua ressurreição ele está mostrando a sua soberania sobre a morte. Ou seja, ele está dizendo: eu sou maior do que a morte. A morte não pode me deter, porque ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Da mesma forma que eu dou, eu tenho o poder de retomá-la, porque este é o mandado do meu Pai. A ressurreição de Cristo é um grande acontecimento da história, porque baseado nela eu posso acreditar naquilo que ele disse. E o que foi que ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Levante a mão para cima, por favor. Só quem crê nesta promessa, que vai vencer a morte assim como o mestre venceu, segura a mão lá em cima, abre a boca e dá o melhor glória a Deus que você tenha. Depois da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos e anunciou o outro grande acontecimento da história. Ele disse para os seus discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a história bíblica vai dizer que cerca de 120 irmãos foram para o cenáculo para buscar a promessa do Pai, para buscar a promessa do revestimento de poder, para buscar a promessa da chama do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio sobre aquele lugar um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um. E eles começaram a magnificar a Deus em outras línguas. Aqueles que vieram para o Pentecostes olharam para aquela cena e disseram: estão embriagados, estão loucos. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: ninguém aqui está embriagado a esta hora do dia. Isto foi o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os jovens terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. O dia de Pentecostes marca a história desta terra. Sabe por quê? Porque a chama que se acendeu em Jerusalém, ela invadiu a Judéia, ela se espalhou por Samaria, ela começou a incendiar a Ásia, ela também chegou na Europa. Mas ela não ficou na Europa, ela foi para a África. Da África ela também não ficou, ela se espalhou pela América, chegou no Brasil, Belém do Pará, chegou na Paraíba, na cidade de Anhambra, e não tem que apagar esta chama. Só quem crê que essa chama chegou aqui, levanta a mão. Tem crente pentecostal aqui? Tem crente que ainda acredita que Jesus batiza no Espírito Santo? Segura a mão lá em cima, por favor. Toca em quem está do teu lado e diz assim: Jesus é o mesmo. Diga a ele, diga a ele, diga a ele: a chama ainda está acesa. A chama acendeu para nunca mais apagar. Mas dentro do relógio escatológico de Deus existe outro grande acontecimento que vai marcar a história dessa terra. Qual é? É o próximo. E qual é o próximo? É as eleições de 2018.
É a Copa do Mundo? O próximo grande acontecimento da história é Jesus vindo buscar a sua igreja. Não, melhor esse glória a Deus, é Jesus vindo buscar a sua igreja. E o que é isso dentro da teologia? Essa doutrina é chamada de arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento, ela é oriunda de duas outras palavras. A primeira é grega, arpazo, e a segunda é latina, rápidos. Ambas significam arrancar, tirar de maneira brusca, inesperada, como diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento da igreja nada mais nada menos é do que Jesus vindo dos céus para arrancar, tirar a sua noiva da terra. Isso é o arrebatamento. Mas irmão Diego, quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai ser realizado? Já que é o próximo grande acontecimento da história, isso eu não posso te dizer. Até gostaria, porque seria o dia onde eu iria mais me consagrar. Talvez nem café nem almoço eu queria comer. Seria o dia que eu ia ligar para os meus amigos e dizer: Jesus volta hoje. Seria o dia que eu ligava para todos os afastados que eu conheço e diria para eles: não há mais tempo, vai ser hoje, ou volta hoje, ou não vai mais. Seria o dia onde eu sairia nas ruas entregando folheto e dizendo: Jesus volta agora, aceita Jesus como Salvador. Mas isso não é possível. Este é um mistério oculto em Deus. O dia e a hora ninguém sabe. É bem verdade que existiram alguns homens e mulheres, como Charles Taze Russell, pai dos Testemunhas de Jeová, que marcou a vinda de Cristo na década de 1914, para ser mais preciso. Houve também uma profetisa do Adventismo chamada Ellen White, que marcou também a vinda de Cristo, mas todos eles erraram, porque é um mistério oculto em Deus. Dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe quando o mestre vai voltar. E ele disse que a sua vinda seria como um ladrão. A gente não sabe quando o ladrão ataca, a gente não sabe quando ele chega, mas o fato é que uma hora ou outra o ladrão vai lá, e assim será a vinda do Filho do Homem. Você não sabe, eu não sei, mas a certeza é essa: Jesus voltará para buscar a sua noiva. Olha para quem está do teu lado e diz assim: acorda que Jesus vai